E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Vamos aos estudos da Lei 8.625 de 93. Vamos continuar, na verdade, os estudos desta lei, que é muito importante para a sua prova do Ministério Público do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar sobre algumas prerrogativas que são aplicadas aos membros do Ministério Público, tá bom? Quero lembrá-los que nós lançamos o curso de 160 questões comentadas inéditas sobre toda a parte de organização do Ministério Público, focado para você que prestará para o cargo de técnico do Ministério Público, área administrativa. Tá bom? Para você adquirir o curso, é só passar no site www.eleitoralcombruno.com.br. Bom, vamos então iniciando com o artigo de número 39, que diz o seguinte: em caso de extinção de órgão de execução da comarca ou mudança de sede da Promotoria de Justiça, será facultado ao promotor de justiça remover-se para outra promotoria de igual entrância ou categoria, ou obter ainda a disponibilidade com vencimentos integrais e a contagem do tempo de serviço como se em exercício estivesse. Então, prevê esse artigo 39 a facultatividade aplicada ao promotor de justiça remover-se para outra promotoria no caso de extinção de órgão de execução, comarca ou mudança de sede. Tá bom? O membro do Ministério Público em disponibilidade remunerada continuará sujeito às vedações constitucionais e será classificado em quadro especial, provendo-se a vaga que ocorrer. Então, mesmo que eu tenha um membro do Ministério Público em disponibilidade remunerada, ele ainda estará sujeito a todas as disposições, todas as vedações constitucionais. A disponibilidade outorga ao membro do Ministério Público o direito à percepção de vencimentos e vantagens integrais e a contagem do tempo de serviço como se em exercício estivesse. Então, prevê o parágrafo 2º do artigo 39, que nesta situação em que o membro do Ministério Público está em disponibilidade, a ele será garantido o direito à percepção de vencimentos e ainda a contagem de tempo de serviço, como se ele estivesse em exercício. Tá bom? Quais são as prerrogativas que nós precisamos aqui conferir aos membros do Ministério Público? Elas estão previstas nos artigos 40 e 41. A primeira delas é ser ouvido como testemunha ou ofendido em qualquer processo ou inquérito, em dia, hora e local previamente ajustados com o juiz ou ainda a autoridade competente. Tá? Então é necessário que haja esse prévio ajuste. Estar sujeito à intimação ou convocação para comparecimento somente se expedida pela autoridade judiciária ou por órgão da administração superior do Ministério Público, exceto ressalvadas as hipóteses constitucionais. Então, no que tange à intimação ou convocação, são duas situações em que ele deve comparecer: quando há uma expedição feita pelo juiz ou, numa segunda hipótese, por órgão de administração superior. Não é qualquer órgão, é o de administração superior. Terceira prerrogativa: ser preso somente por ordem judicial escrita, exceto em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará, no prazo máximo de 24 horas, a comunicação e a apresentação do membro do Ministério Público ao Procurador-Geral de Justiça, ou seja, ao seu respectivo chefe. Ser processado e julgado originariamente pelo Tribunal de Justiça do seu Estado, nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade, exceto ressalvada exceção de ordem constitucional. Então, a regra é que tanto o processamento quanto o julgamento é pelo TJ do próprio Estado. Ser custodiado ou recolhido à prisão domiciliar ou à sala especial de Estado-Maior por ordem e à disposição do tribunal competente, quando sujeito à prisão antes do julgamento final. Então, antes do julgamento final, sujeito esse membro à prisão, ele vai ser custodiado ou recolhido
em prisão domiciliar ou sala especial de Estado Maior, tá bom? Ter assegurado o direito de acesso, retificação, ou seja, correção e complementação de dados e informações relativos à sua própria pessoa, existentes nos órgãos da instituição na forma da lei orgânica. Então, esse artigo 40 enumera algumas prerrogativas dos membros. Agora, enquanto aos exercícios das próprias funções, também outras prerrogativas serão conferidas, como, por exemplo, receber o mesmo tratamento jurídico e protocolar que é dispensado aos membros do Poder Judiciário, como, por exemplo, juízes, não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no parágrafo único deste artigo. Então, nós vamos lá para o parágrafo único, que diz o seguinte: quando, no curso de investigação, houver indício de prática de infração penal por parte de membro do Ministério Público, a autoridade policial, seja ela civil ou militar, remeterá imediatamente, sob pena de responsabilidade, os respectivos autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem esse procurador compete prosseguir a apuração. Então, em qual situação que nós temos? Quando há indício de prática de infração penal, certo? Temos ainda ter vista dos autos após a distribuição às turmas ou câmaras e ainda intervir nas sessões de julgamento para sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato. Receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição através da entrega dos autos com vista. Gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentos. Claro que a importância dessa prerrogativa, de gozar de inviolabilidade pelas opiniões, protege o próprio processo, né? A própria manifestação. Ingressar e transitar livremente nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos limites que separam a parte reservada aos magistrados, nas salas e nas dependências de audiências, secretarias, cartórios, tabelionatos, ofícios de justiça, inclusive dos registros públicos, delegacias de polícia, estabelecimentos de internação coletiva, em qualquer recinto público ou privado, ressalvada a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, ou seja, aquele domicílio privado, o seu domicílio, por exemplo, ele é protegido constitucionalmente. Examinar em qualquer juízo ou tribunal autos de processos encerrados ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Ou seja, fazer anotações, né, que achar necessário sobre aquele determinado processo. Examinar em qualquer repartição policial autos de flagrante ou inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Que mais? Ter acesso ao indiciado preso a qualquer momento, mesmo quando decretada a sua incomunicabilidade. Tá bom? Então, é importante que seja garantido esse membro do Ministério Público esse acesso ao indiciado preso. Usar as vestes talares e as insígnias, ou seja, e os símbolos que são privativos dos membros do Ministério Público. Tomar assento à direita dos juízes de primeira instância ou do presidente do tribunal, câmara ou turma. O examinador pode brincar com você e colocar tomar assento à esquerda. Você já sabe que é tomar assento à direita. Ok? Por fim, para finalizarmos esse bloquinho de hoje, os membros do Ministério Público terão carteira funcional, expedida na forma da lei orgânica. Essa carteira vale em todo o território nacional, é como se fosse um documento de identidade, e ainda será garantido a esse membro porte de arma, independentemente, neste caso, de qualquer ato formal de licença ou autorização. Tá bom? Ficamos por aqui com esse artigo 42. Qualquer dúvida, mande para a gente, tá certo? Agora, passe lá no site e adquira o nosso curso de questões. Tá bem legal. Até mais!